Olá, queridos amigos da doutrina espírita e simpatizantes. Estamos aqui novamente para desenvolver um novo trabalho, uma nova análise de uma outra obra psicografada por Chico Xavier, que é o Consolador. É o mesmo molde do primeiro trabalho. Para quem não conhece o primeiro trabalho, é só ir na internet, YouTube, e digitar Nosso Lar, vídeo 1, que vai aparecer lá o nosso primeiro trabalho, que é uma análise da obra O Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, escrita por Chico Xavier. Esta é a segunda obra que estamos analisando. É um comparativo destas obras que se dizem espíritas, que na realidade já tomaram conta de praticamente todas as casas ditas como doutrina, mas que, ao nosso ver, tem bastante contradição do que diz as obras de Kardec, as obras que foram codificadas pelo codificador Allan Kardec. Sem mais delongas, vamos lá. A verdadeira doutrina espírita. Deus, Jesus, Kardec. Consolador. Esta exposição audiovisual não visa trazer à tona discussões truculentas nem discórdia entre os simpatizantes da doutrina espírita, ditada pelos espíritos superiores e capitaneada pelo Espírito de verdade, mas sim buscar a verdade através do estudo comparativo. Também quer mostrar as contradições entre as obras fundamentais codificadas por Kardec e outras que são ditas como obras complementares. Lembramos ainda que a finalidade dessa exposição é de observar o princípio da livre manifestação dentro do respeito e da civilidade, observando o direito de cada um de colocar à prova as suas observações sobre as questões que serão expostas. Vamos relembrar o trabalho de Kardec, que de aproximadamente 3.600 comunicações, mais de 3.000 são de moralidade reprovável, excelentes como fundo, mas que deste número nem 300 merecem publicidade e apenas 100 têm mérito fora do comum. Esse trecho está na Revista Espírita. Quem quiser observar isso aí é só pesquisar, está em acesso na internet, aí a Revista Espírita, você pode pesquisar que vai se encontrar esse texto lá. E a pergunta é: quem está fazendo esse trabalho nos dias de hoje, que é o controle universal do ensino ou do ensinamento dos espíritos? Logo após o desencarne e a morte de Kardec, não se fez mais esse trabalho. Ninguém comparou, ninguém fez várias perguntas a vários espíritos, como Kardec fez na oportunidade em Paris. Ele fazia uma pergunta a vários médiuns, a vários centros espíritas, e aquelas respostas que eram mais coerentes, ele classificava e posterior publicou nas suas obras, o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, e principalmente o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, que também é o Consolador. É um livro que nós vamos analisar agora, uma obra que nós vamos analisar agora, que é uma obra de perguntas e respostas, mas que, ao nosso ver, foge bastante da doutrina espírita. Na parte moral, na parte de amor, caridade, e no que diz respeito à parte cristã, ela não tem nada de reprovável, é perfeitamente normal. Mas tem outras comparações que se vê nitidamente que é simplesmente
a opinião de um espírito. E que, nos dias de hoje, na maioria das casas, é dado como doutrina. Então, hoje, o trabalho de Kardec, aquele trabalho minucioso de filtrar as mensagens, ela não está sendo feita. Então, hoje, 1, 2 ou 3 espíritos, através de 2 ou 3 médios, estão ditando a doutrina espírita, que, ao nosso ver, é um erro bastante grosseiro e que não acrescenta nada. Pelo contrário, fica criando dificuldades para a aprendizagem das pessoas. Mas vamos lá. Na obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel, na primeira obra lá, O Nosso Lar, é o André Luiz, esse é um outro espírito aí que está ditando mais uma obra, com o título de O Consolador, muitas vezes utilizada como referência dentro da doutrina espírita. Temos as seguintes perguntas e respostas conforme o que segue abaixo descrito. Então, lá no Consolador, na pergunta 67, quem quiser é só pegar a obra, e lá na pergunta 67. Nós não estamos copiando totalmente as respostas, porque tem respostas muito extensas e que não vem ao caso. Nós só pegamos as partes principais para comparar, ok? Então, lá na pergunta 67, como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? E a resposta do espírito de Emmanuel é a seguinte: se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar. Opinião do espírito. Nunca para uma ação contraprudente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem. Então, segundo esse espírito, a mulher deve ser reeducada somente para o trabalho do lar. E que as leis que porventura vão surgir não serão suficientes para resolver os problemas da mulher. Essa é a opinião desse espírito e fica bem claro aí no texto. Acho que não tem contradição. Agora vamos ao texto que está na Revista Espírita, no ano de 1866, que é o que Kardec dá a sua opinião. O progresso das luzes resgatou a mulher na opinião. Muitas vezes ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio e a lei. Conquanto ainda a considerasse menor, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipadas moralmente, se não o é legalmente. Ou é a este último resultado que ela chegará um dia, pela força das coisas. Então Kardec já tem uma visão mais ampla e que na realidade a mulher, em alguns lugares, ainda não afrouxou esses laços de tutela, mas com o decorrer do tempo, com o passar dos séculos, dos milênios, ela pouco a pouco vai afrouxar esses laços de tutela e as leis vão se modificando e vão tornando as coisas mais normais e todos terão os mesmos direitos perante a lei divina e a lei dos homens. Continuando, o sexo só existe em organismos necessários à reprodução. Os espíritos não se reproduzem uns pelos outros. Os sexos são inúteis no mundo espiritual. Então, tanto faz o espírito encarnar no corpo masculino como no feminino. O espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Quer dizer, Emmanuel tem uma opinião que é dele, deve se respeitar, é a opinião do espírito lá que passou isso para o médium, mas que é contraditório da doutrina espírita, ou pelo menos o que relata Kardec na Revista Espírita. Cada um segue o seu rumo e o seu coração. Vamos continuando então na pergunta 129 do Consolador. É um erro
alimentar-se o homem com a carne dos irracionais, ou seja, com a carne dos animais? E a resposta é: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam vícios da nutrição humana. Então o Espírito ali está dizendo que fica bem claro que é um erro alimentar-se da carne dos animais. Né? No livro dos Espíritos, na questão 722, a abstenção, ou seja, você deixar de comer de certos alimentos prescrita entre diversos povos, é fundada na razão, e os espíritos superiores, eles, um probleminha técnico que já está solucionado, a abstenção de certos alimentos prescritos entre diversos povos é fundada na razão, e a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir sem prejuízo de sua saúde é permitido. Então fica bem claro que para a sobrevivência é permitido. Tá ok? Claro, tem certas religiões aí que não permitem e a gente tem que respeitar, mas a doutrina espírita é bem clara. Na questão do Livro dos Espíritos, número 723, a alimentação entre os homens é contrária à lei natural, então nós já estamos aí partindo para uma lei natural, que é a lei divina, né? A lei de Deus. E a resposta é: na vossa constituição física, que é a nossa constituição no momento, nós estamos num planeta de provas e expiações, e posteriormente vamos progredir daqui a um tempo, ainda não chegamos em outra fase, ainda estamos no planeta de provas e expiações. A carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. A lei da conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Então, vocês vejam que, comparando com a ideia do espírito de Emmanuel, né, é totalmente o contrário. Lá ele desaprova que se coma carne dos animais, ou seja, carne de gado, carne de frango, peixe e outras carnes, contrário ao que diz os espíritos superiores. Por enquanto, nós estamos na fase ainda de evolução, que é totalmente normal que se coma carne. Vocês imaginem um ser, ou vários seres que estão encarnados lá no polo, onde basicamente só tem animais para ingerir, e ele não poder ingerir essa carne. Como é que ele vai sobreviver? Não tem condições de se fazer uma plantação, apesar de que está se desenvolvendo em laboratórios lá fechados, mas ao redor, na natureza, não tem condições por causa do gelo. Então esse ser está fadado a sempre ficar lá e não vai poder se alimentar, ele não ia sobreviver. Então é bem contrário ao que diz a doutrina espírita. Na pergunta 243, todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? E a resposta: no Consolador. A pergunta 243 do Consolador e a resposta do Espírito de Emmanuel. Todas as entidades espirituais encarnadas no âmbito terrestre são espíritos que resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora uma pequena pausa e no próximo vídeo nós daremos continuidade ao nosso estudo, ao nosso trabalho. Obrigado.